passaram a semana?
Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso mais um encontro aqui do livro Estudando o que é o Espiritismo. Hoje estamos no nosso quinto encontro, ok? Tanto que hoje nós vamos continuar aquele primeiro diálogo entre o crítico, né, o visitante, e Kardec. Nós estamos na quarta parte dele, ok? Quero agradecer já a presença de todos aí no chat. Estive dando uma passadinha por lá. Hoje nós temos o nosso querido Augusto lá de Taquaritinga, a Dani, a Salvadora, né? A Michele, o Marcos, Fábio, Dejair, Luiz, Alice. A Eliene também está nos acompanhando. Deu um probleminha na nossa divulgação, por isso que eu atrasei um pouco, estava tentando ver o porquê disso, que o pessoal não está conseguindo acessar pelo link. Aonde nós compartilhamos, sumiu, então acho que é por isso que a Evenedir estava com um probleminha para entrar, por causa disso, por causa da divulgação. Não sei o porquê o Face não aceitou. A gente divulgou e aonde está a divulgação ele tirou por motivos de políticas próprias de divulgação, ok? O som tá normal, Maria Clara tá chegando já. Pessoal, dá um ok aí do som, se precisa aumentar um pouco, se não precisa, como que tá. Hoje eu precisei me ausentar um pouco do local e ir para outro que chegou visita, mas tranquilo. Tá tudo bem? Me dê um retorno aí. O som tá baixo? Vou tentar dar uma melhoradinha então. Olha, aumentei um pouquinho, viu, Alice? Opa, socorro chegou. Eu dei uma aumentadinha no som, ver como é que tá, se melhorou agora, me dê um retorno. Tudo bom, meu irmão? Tudo tranquilo? Então tá bom. Furlan chegando também. Legal. Então, enquanto o pessoal vai chegando, se é que vão conseguir chegar devido a esse probleminha do Face, ok, Rô, eu quero convidar a todos para a gente fazer a nossa prece inicial. Eu quero rogar a Deus Pai Todo-Poderoso que na sua infinita misericórdia e bondade e amor Ele possa permitir que os bons espíritos estejam conosco em mais um encontro de estudo nessa tarde. Que Ele possa permitir que esses bons espíritos que sempre nos assistem possam estar conosco, nos ajudando na condução dos estudos, nos intuindo e nos conduzindo sempre da melhor forma. Eu quero também rogar a Deus Pai que permita que esses bons espíritos também, de alguma forma, anule a ação dos espíritos que ainda insistem em querer nos fazer o mal. E que onde quer que vocês estejam, vocês possam receber essas emanações fluídicas de amor, de carinho, de acolhimento, onde quer que esteja.
que agora, neste momento, você possa receber essas emanações fluídicas desses bons espíritos, ok? Vamos lá? E aí nós vamos prosseguir. Hoje nós vamos já dar, começando, né? Isso, nós já vamos lá diretamente no diálogo. Se o diálogo for, né, algo muito extenso, nós vamos combinar que eu não vou ler tudo, vou ler só alguns trechos, tá? E a gente vai, vou colocar só alguns trechos para você aqui no visor, e aí a gente vai discutindo e vai lendo o restante, ok? Antes de mais nada, eu quero te pedir para que você possa compartilhar, para que você possa divulgar, curtir, ok? Muitos podem ainda, né, e devem assistir, ok? E vamos lá na nossa primeira pergunta. Olha lá, o visitante já vai perguntar, lembrando que Kardec estava falando, né, nesse diálogo com ele, que ele queria promover um livro, que esse livro ia destruir o espiritismo, né, ia anular o espiritismo, que era um livro de muita influência, que não sei o que tem, não sei o que lá. E aí ele vai perguntar para Kardec: é precisamente para evitar esse perigo que vim pedir-vos permissão para assistir algumas experiências. Olha lá, algumas experiências. Ele é insistente. E o que a gente pode tirar daqui já logo de início? Aqui, da mesma forma, nós vamos proceder, que essa resposta é um pouco longa, a gente só vai comentar alguns trechos dela, tá apresentando para vocês. Kardec de pronto já vai mandar a resposta para ele, vai dizer para ele o seguinte, olha lá, ó. E julgais que isto vos baste para poder exprofesso, lembrando que é um profundo conhecedor, falar de espiritismo, como podereis compreender essas experiências e ainda mais julgá-las quando não estudaste os princípios que elas se baseiam? Olha lá. Lembrando que essa resposta é um pouco extensa, mas a gente vai nos ater aqui, tá? Para poder comentar alguma coisinha sobre ela já. Então, o que eu gostaria de comentar com ela? Ele tá respondendo que o crítico ele está querendo participar de uma ou duas sessões para tentar, né, mudar a sua mente a respeito do que ele tem do espiritismo, para poder ser, no lugar de ser um adversário, ele ser um propulsor. Então o Kardec vai falar assim para ele, muito claro: será que uma ou duas vezes, né, já te bastaria para que você pudesse falar de espiritismo? Né? Como, né, vai compreender essas experiências e julgá-la se ele nem sequer estudou ainda os princípios que norteiam essa ciência? Aí vamos trazer isso um pouco mais para o nosso contexto do dia a dia, dos centros espíritas, do movimento espírita. Muitos são convidados a ser colaboradores, né, a trabalhadores do passe, um exemplo, tá? Que nós falamos do passe com o Marco na sexta, ou com um colaborador da mesa mediúnica, né, para trabalhar. Olha, você tem mediunidade, você já vai trabalhar conosco. Ou ainda, vamos estender um pouco mais, tá? Muitos que eu conheço já são, pelo jeito às vezes simpático de ser, alegre e tal, já é orientado a receber as pessoas e a fazer o tipo de um atendimento fraterno, ok? Sem estudar sequer nada. Isso eu estou falando de causa, que eu conheço pessoas que assim se encontram, ok? Estamos, às vezes, muitas vezes, na doutrina espírita, mas às vezes a gente nota o que? O pessoal não gosta de estudar muito,
muito menos se aprofundar em temas, principalmente, tá? Então, o que nós vemos muito, e a gente vai até falar um pouco mais disso no final do encontro hoje, a gente deixa a desejar um pouco na questão de ficar muito superficial. Nós perdemos um tempo muito precioso, né, do nosso dia a dia no serviço nos centros espíritas, tá, como colaboradores, a passo que se a gente levasse esse compromisso mais a sério, se a gente buscasse mais os ensinamentos da doutrina e atrelar eles a esse trabalho, com certeza muito mais proveitoso seria. Tá? Eu estou falando aqui de uma coisa que às vezes parece surreal, tá? Mas não é. A gente nota isso muito no dia a dia dos centros espíritas. Okay? Isso aí é uma coisa muito comum, muito mais comum do que a gente imagina. Ok? Então eu gostaria de perguntar para vocês, fazer uma pergunta interativa logo de início, já para a gente poder, né, chacoalhar um pouco vocês aí. Eu gostaria de perguntar para vocês, olha lá, quem já foi convidado a fazer parte de um serviço que foi colocado por osmose? Aqui osmose é no sentido, né, de menos concentrado por meio mais concentrado. Ou seja, quem já foi convidado, né, para dar passe sem ter nunca estudado? Ou participar de uma sala mediúnica também sem nunca ter tido um contato com com a doutrina e tudo mais? Gostaria de ouvir de vocês isso no chat. Sim, a Dani já disse que sim, entendeu? É, isso, o Zanin, olha o Zanin chegando aqui hoje. Zanin, o aprendizado de uma importância, pois estamos no mundo de provas e expiações. Os estudos nos ajudam a refletir e a aprimorar. É isso, muito bom, Zanin. A Evenedir diz que já viu, ok? Quem mais? A Rô, a Rô foi excluída. Quem mais pode dar essa dica para nós valiosa? Vamos lá? A Eliane Augusto, já fui numa outra instituição que frequentei e me colocaram direto na reunião mediúnica e me diziam que para falar o que estava sentindo. Legal. A Shirley, que o mais importante da teoria ou prática do espiritismo, sabendo que um depende do outro, muitos
não praticam. Olha, eu acho que a teoria, Shirley, ela é cega sem a prática, mas também a prática sem a teoria também é cega, ok? A Eliane diz que o problema é que ela não sentia nada, é ótimo. Ainda bem que você não sentia nada, menos mal, viu, Eliane? Então, para a gente ver que isso é uma coisa muito mais comum do que nós imaginamos. Tudo bem que às vezes a gente até vê em alguns centros a falta, né, de colaboradores, a falta de trabalhadores, nos mais diversos ramos aí a gente vê isso, né, dos setores do centro e tudo mais. Então, claro que a gente vê dessa maneira, ok? Então, mas isso é tranquilo. Agora, a gente também não pode ficar agariando trabalhadores, dependendo, porque às vezes, muito das vezes, a gente vai ter problemas no seu trabalho. Por que problemas no seu trabalho? Porque às vezes você tem uma pessoa que não daria para render ou acaba até atrapalhando, né, o bom desenvolvimento do trabalho, às vezes por falta de conhecimento. Então, eu sei que a realidade das casas é complicado, eu sei, eu entendo, mas a gente também tem que dar suporte para esse pessoal que está chegando. Essa é a minha opinião de Alê, tá? Para que possa caminhar o conhecimento e o trabalho sempre juntos, né? Vou te dar um exemplo mais próximo de mim, de algumas casas, e a casa que eu estou atualmente, praticamente quase todos os colaboradores estudam, praticamente, né? Ainda talvez a gente pode chegar lá, mas é um desejo meu que todos os colaboradores pudessem estudar. Por quê? Porque eu tenho certeza que a qualidade do trabalho seria muito melhor. Ok? Tudo tranquilo? A Luísa fala para nós que já vi muitos, mas cabe cada um estudar e aprofundar. Sim, Luísa, concordo. Mas às vezes a instituição, o centro, ele também tem que promover isso, né? Ele tem que fomentar esses estudos, fomentar dar condições aos colaboradores para que isso ocorra. O que a gente vê que nem sempre isso na teoria é legal, na prática isso não ocorre. Tem centros que simplesmente te joga por, como eu disse lá, osmose. Vai que você vai indo, tá? Vai indo, vai indo, vai indo, vai indo, aí e se vira nos 30. É bem por aí, ok? Vamos continuar. Agora é bem extensa, então eu vou ler um pouco, aí eu coloco alguma coisa que eu achar que tem que ter um destaque maior, eu vou colocar para vocês. Então, continuando no livro, agora quem está acompanhando, tá? Como apreciareis o resultado, satisfatório ou não, de ensaios metalúrgicos, por exemplo, não conhecendo a fundo a metalurgia? Então, essa é uma analogia que Kardec está fazendo, tá? Ele fala que como é que você vai aprofundar ou opinar se é certo ou errado em qualquer coisa, que ele colocou da metalurgia, mas sendo que você não conhece a fundo do que se trata. É uma coisa que é para a gente refletir. E ele vai continuar no texto dizendo: permitir-me dizer-vos, Senhor, que vosso projeto é absolutamente a mesma coisa que, não tendo estudado matemática nem astronomia, vós apresentasseis a um dos membros do observatório dizendo-lhe, aí eu vou colocar para vocês, dizendo-lhe, olha lá, estamos juntos agora aí, ó. Senhor, quero escrever um livro sobre astronomia e provar que o seu sistema é falso. Mas, como desconheço os menores rudimentos dessa ciência, deixai que,
por uma ou duas vezes me sirva da vossa luneta, o que será suficiente para ficar sabendo tanto quanto vós. Olha a lucidez, né, de Allan Kardec. E aí, o que nós podemos extrair desse pequeno trecho? Essa analogia é perfeita. Kardec é aquele que sintetiza muito bem a condição do crítico, né? Muitos críticos, né, julgam o espiritismo por contos de fada, por lendas populares, por ficções ou por outras vertentes religiosas. O mesmo seria julgar a história, né, pelos romances históricos, né, ou pelas tragédias. Não teria cabimento. Envolve-se muito mais coisas para a gente poder encorpar a ponto de querer julgar se é certo ou se é errado, ou se é falso ou se é verdadeiro. Então, muito cuidado, ok? Muito cuidado mesmo. E ele vai continuar, né, nos falando, ainda no texto agora, é somente por extensão que a palavra criticar se tornou sinônima de censura. Em sua acepção própria, e segundo a etimologia, ela significa julgar, apreciar. A crítica pode, pois, ser aprobativa ou desaprobativa. Fazer a crítica de um livro não é necessariamente condená-lo. Quem empreende essa tarefa deve fazê-lo sem ideias pré-concebidas, o que eu acho que é muito difícil. Tá? Porém, se antes de abrir o livro já condena em pensamento, o exame não poderia ser imparcial. Aqui eu quero fazer um breve comentário. Por quê? Essa questão de você analisar um livro, um texto, uma fala, Kardec aqui ele dá um condimento, ele dá um item muito importante, que é o de você fazer isso sem ideias pré-concebidas. Okay? Por quê? Chega até a mim alguns trechos de alguns livros, chega parte de textos, artigos, para a gente poder colocar isso, né, dentro de uma visão de Kardec. Eu tenho tentado trabalhar muito isso em mim, porque às vezes você pega o texto, você vê lá, já põe de lado. Não é assim. A gente tem que analisar o texto, primeiro, com o que o texto te proporciona. Segundo, sem ter essas ideias, né, pré-concebidas. Não que você não vá fazer os crivos, né, da lógica, da razão, né, do bom senso, igual Kardec nos ensina. Claro, a gente vai fazer isso, tá? Aquele controle, né, ver se não tem nada desabonando as obras fundamentais, a gente vai. Só que muitos desses textos, eu tenho trabalhado bastante isso em mim, a gente já condena ele só de olhar, e não é por aí. Nós temos que trabalhar muito isso dentro de nós. A gente tem que tentar dissimular dessas ideias pré-concebidas. Isso é muito ruim, ok? Eu tenho tentado trabalhar bastante isso em mim e tenho tido bastante bons resultados já. Então eu acho que é uma questão de tempo de amadurecimento que a gente vai, conforme a gente vai fazendo o trabalho, vai estudando, vai adquirindo mais conhecimento, eu acho que você vai ponderando mais e vai sendo sem essas ideias pré-concebidas, tá? Eu falo agora, esse exemplo eu dei por mim mesmo, tá? Continuando no texto, Kardec vai nos falar que tal o caso da maioria dos que têm falado contra o Espiritismo. Apenas sobre o nome formaram uma opinião, fazendo qual o juiz que proferisse uma sentença sem antes examinar as peças do processo. Aqui nós temos bastante pessoas ligadas ao direito aí no chat, então aqui essa analogia que Kardec fez serve muito para o seu dia a dia do seu trabalho profissional, tá? É a mesma coisa que aquele juiz que vai julgar sem nem sequer examinar as peças do processo, as partes, ver o que é prova, ver o que é o contra,
e tudo mais, ok? E ele vai continuar dizendo que a consequência foi que o seu julgamento feriu em falso e que, em vez de persuadir, ocasionou riso. Aqui a gente nem precisa muito além, tá? Porque muitas vezes só pelo nome já julgamos sem ter base para tal. Isso é fato. Principalmente a gente vê isso muito no movimento espírita, ok? A maior parte dos que seriamente têm estudado a questão, vai dizer Kardec, mudou de ideia. Mas olha só, a maior parte dos que seriamente têm estudado a questão mudou de ideia. E mais, de um adversário se tem tornado adepto do espiritismo, quando reconhece que seu objetivo é muito diverso daqueles que supunham. Então, olha só o que Kardec trouxe para nós nessa resposta, muito bem elaborada e muito bem argumentada por Kardec. Okay? Agora, nós vamos interagir um pouco nessa questão dessa resposta que Kardec nos apresentou. Ok? Primeira coisa que nós temos que observar, né, como um todo nessa resposta, Kardec fala muito bem que se a gente não tiver o conhecimento, a gente não vai ter condições de julgar se é certo ou se é errado, se é falso ou se é verdadeiro. Então, o que nós observamos? A gente observa muito no dia a dia do movimento espírita, ok? A Cristina Santana chegou atrasada, hein, Cristina? A gente acompanha muito no movimento espírita e a gente nota bastante essa questão da superficialidade. Foi o que eu disse para vocês sobre tal. Então eu queria trazer para vocês agora, olha lá, questão da superficialidade. Vamos analisar junto essa questão. A superficialidade, né, ou qualidade de superficialismo, existe apenas o que existe só apenas na superfície, que não vai a fundo nas coisas. Espírito superficial, incompleto, sem profundidade, conhecimento superficial. Por que eu trouxe isso? Porque é isso que nós observamos muito hoje no movimento espírita. A gente observa muito isso. Os nossos atavismos, né, sempre nos colocam a formular, às vezes, essas questões mais existenciais. É uma das necessidades nossas, né, como seres humanos. Só que esses atavismos jamais serão desfeitos se nós não nos aprofundarmos. Nós temos que sair um pouco dessa superficialidade e mergulhar um pouco mais. Ao meu ver, eu acho que o Espiritismo ele não necessita de muito mais adeptos, como muitos falam, né? Que vai crescer X, vai crescer Y. Eu acho que não. Eu acho que os adeptos que já tem, eu acho que deveriam sair um pouco mais da superficialidade e mergulhar um pouco mais nas obras fundamentais, porque aí sim, aí nós teríamos adeptos com profundidade, como formadores de opiniões, como reflexões, com análise mais adequada, análise mais crítica. Eu acho que é isso que falta um pouco no movimento, essa análise, essa reflexão mais crítica, porque a gente não vê isso, né? Até quando a gente vai ficar nessa superficialidade? Ah, não, eu vou lá no centro, eu assisto a palestra, tá? Eu vou, ajudo lá a limpar, legal, é ótimo. Mas e aí? E você como ser humano? A gente vê muito um exemplo no centro, a questão de a pessoa vai no centro, tá? Vou dar um exemplo que acontece, que eu vejo muito, tá? A pessoa vai no centro, ela tem uma função, tá? Um exemplo, ela vai ajudar a vender o pão que chegou lá, que ao final o pessoal vai saindo e vai comprando um pão, tá? Tranquilo, beleza. Tudo bem, ela tem essa responsabilidade, a gente sabe disso. Só que muitas vezes ela não
nem sequer fica na palestra para ouvir. Porque a preocupação com o pão, ou ela usa o pão como um pretexto para não ficar na palestra, ou para não ficar no estudo. Tá, legal, nós precisamos vender o pão. O pão, às vezes, ele reverte em valores para casa. Isso é ótimo. Mas e aí? E aquela pessoa? Ela não poderia ficar no estudo ou na palestra, e a hora que terminar a palestra, ela ir para o pão? Mas aí que tá, a gente vê, porque a gente vê esse superficialismo. A pessoa, mas eu vou no centro. Tá, ela vai. Ela vai de corpo presente, mas ela fica muito superficial. Ela fica muito superficial. Então, até quando a gente vai se comprazer com isso? Até quando a gente vai ficar nessa superficialidade de textos, né, de livros, né, e não mergulhar nas obras fundamentais? Até quando essas pessoas que vivem, né, o dia a dia da casa espírita não vivem, mas não vivem o que é apregoado? Por que não vive o que é apregoado? Ela nem sabe o que é apregoado, porque ela não estuda, não participa. Sendo o objetivo do Espiritismo, tá? A melhora, o progresso. E isso nós sabemos que através do aprendizado, do estudo, é que vai se dar. Então, aí fica a questão, até quando a gente vai ficar nesta superficialidade? Essa é a pergunta, essa é a reflexão, até quando? Não basta só ir no centro, não basta ser espírita de palestra, não basta. A palestra é legal, ela é provocativa, ela te instiga, ela te traz algum norte, alguma coisa, mas é o estudo que você vai fazer nos livros, nas obras fundamentais, é que vai te dar respaldo para isso. Ok? Tudo bem, pessoal, no chat aí? Deixa eu lá dar uma olhada, tá tudo tranquilo? Grande Fabião. Pessoal, tá tranquilo, tá tudo certo. O som melhorou aí, Marcos? Como é que tá? Tava baixo, deu uma aumentada. Grande Márcia, não basta, isso é verdade mesmo. Suzimara, tudo certo? Boa tarde. Carminda também chegou. Chegou um pouco atrasada, hein, Carminda? Podemos continuar? Podemos seguir firme? Então vamos lá. E aí o visitante agora vai inquirir novamente Kardec. Nós vamos lá no texto. Olha lá, estamos nos textos já. E o crítico, né, o visitante, vai falar a Kardec: falais do exame dos livros em geral. Olha só, olha esse argumento que ele vai trazer. É muito interessante essa pergunta, tá? Muito interessante. Falais do exame dos livros em geral. Acreditais que seja materialmente possível a um jornalista ler e estudar todos os que lhe passam pela mão? Sobretudo quando se ocupa com teorias novas, que se lhe seria preciso aprofundar e verificar. Olha só o que ele vai dizer agora no finalzinho. Seria mesmo que exigir de um impressor que ele lesse todas as obras saídas da sua prensa. Olha, ele é danado, esse visitante. Esse visitante, ele é terrível, simplesmente terrível. Mais terrível ainda é a resposta de Kardec. Então vamos a ela para nós podermos juntos. A tão judicioso raciocínio, olha lá, Kardec até concorda, não tenho outra resposta a dar senão que, quando nos falta o tempo para fazer conscienciosamente uma coisa, é melhor não fazê-la. É preferível, olha só, produzir um só trabalho bom a fazer 10 maus. Olha só aqui, eu não tenho como não comentar esse simples, esse trechinho.
Ele vai falar da necessidade de procurar fazer menos coisas, mas fazer de maneira melhor, com mais qualidade, bem feitinha. Então, o que a gente observa também? Muitos procuram ter muitas tarefas. Eles são aqueles centralizador, né? E às vezes ele não dá conta de dar qualidade, porque sobra muita coisa para ele. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Eu até entendo que tem certos lugares, tem certos centros em que acaba sobrando de fato. Por quê? Porque não se tem pessoas com qualidade ou pessoas que abraçam esse trabalho, que se responsabilizam. Eu vou hoje, eu gosto de fazer tal coisa, então vai lá fazer. Eu vou hoje, não volto semana que vem, não volto na outra, vou voltar daqui um mês. Então eu não tenho essa sequência. Isso acaba sobrando também para os demais. Então aqui vai um alerta. A gente que trabalha, a gente que colabora nos centros, a questão da responsabilidade, tá, do compromisso é muito importante. Não é porque é um trabalho voluntário que eu posso pensar que é a casa da mãe Joana. Não é assim. Com todo respeito a Joana, tá? Não é assim. Eu acho que nós temos que ter um compromisso mais sério, mais forte com a casa. Nós temos que vestir de fato a camisa do centro, tá? Nós temos que ter isso, porque senão acaba sobrando para os demais e aí acaba sobrecarregando, porque se às vezes um falta, dependendo do trabalho, vai sobrecarregar, com certeza. E se eu sei, claro, às vezes não guardar as proporções, dependendo da causa, da falta, tudo bem, é justificável. Mas tem muitas coisas que a gente nota que a pessoa falta por faltar. Eu não tenho compromisso, é voluntário mesmo, então dane-se lá. E não é assim. Não é assim. A gente tem que escolher poucas tarefas, não muitas. Mas as que nós escolhemos, nós temos que ter qualidade, temos que ter responsabilidade, temos que ter assiduidade, nós temos que ter compromisso para com os que estão lá e para com os trabalhadores também, porque se você falta, você acaba sobrecarregando, ok? E aí a gente vai novamente voltar ao texto, ok? Vamos ver lá, olha lá, o visitante novamente inquirindo Kardec. Não acrediteis que minha opinião se tenha formado levianamente. Vi mesas girarem e produzirem sons como de pancadas. Vi pessoas escreverem o que, segundo diziam, lhe ditavam os espíritos. Estou, porém, convencido de que nisso há charlatanismo. Olha só. E Kardec vai disparar de pronto a resposta. Vamos acompanhar a resposta de Kardec. Quanto vos cobraram para mostrar essas coisas? Olha a resposta do crítico. Nada, por certo. E aí Kardec vai responder a ele. Olha lá. Ora, aí tendes charlatães de uma espécie singular. Ou seja, é o que ele está falando. Aí tem charlatões de uma espécie rara, né, singular, que vão reabilitar o nome da sua classe. Até o presente não se tinha ainda visto charlatões desinteressados. É isso que Kardec fala. Então Kardec fala que se não cobraram nada e é charlatão, então é uma classe de desinteresse, é singular, porque não existe, eles sempre procuram algo, né? Os charlatães, na verdade. E Kardec vai continuar, e nós vamos continuar na leitura do texto. Supondo que um gaiato de mau gosto tenha querido
uma vez divertir-se assim, será crível que as outras pessoas presentes pactuassem com ele? Demais, com que fim se fariam elas cúmplice de tal mistificação? Direis que com o fim de recrear a sociedade. Aqui ele está falando também que quando o fenômeno de mesas girantes chegou na Europa, né, em Paris, por torno de 1854, tomou uma dimensão muito grande e era tido como diversão isso. Tá? Era tido como uma diversão. E aí que tinha, né, esses charlatões aí que ele falou. De acordo, vai continuar Kardec no texto, em que uma vez se prestassem a tal brinquedo, porém, quando esse brinquedo dura meses e anos, julgo que o mistificado é o seu próprio mistificador. Não é provável que, só pelo gosto de fazer que creiam em suas coisas que ele sabe ser falsa, alguém vá passar horas inteiras imóveis, agarrado a uma mesa, numa mesa. O gosto não equivaleria à pena. E aí Kardec, agora eu vou trazer para vocês, vai dizer para nós: antes de julgar, olha lá, isso uma fraude, é preciso indagar que interesses havia em enganar. Ora, não deixareis de convir que há pessoas que não coadunam com as mais leves suspeitas de embuste. Pessoas cujo caráter já é uma garantia de probidade. Okay? E ele vai continuar no texto, tá? E a gente vai continuar lendo na íntegra. Coisa muito diversa seria se tratasse de uma especulação, porque a tentação do ganho é má conselheira. Olha só o que ele está falando para nós aqui, que a tentação do ganho é má conselheira. Mas, admitindo mesmo que, neste último caso, ficaste bem comprovado um manejo fraudulento, isso em nada ofenderia a realidade do princípio, porque de tudo se pode abusar. E aí a gente vai agora acompanhar na íntegra, Kardec ainda falando para nós. Olha lá. Por vender-se vinho falsificado, não deve concluir que não existe vinho puro. Olha lá. O Espiritismo não é mais responsável pelos atos daqueles que abusam desse nome e o exploram, do que é a ciência médica pelos atos dos charlatões que impingem suas drogas, ou a religião pelos dos sacerdotes que iludem o seu ministério. E ele vai continuar no texto, tá? Na íntegra do texto, e a gente vai ler para vocês. Por sua novidade e mesmo pela sua natureza, isso ele está falando do Espiritismo agora, tá? O Espiritismo se presta aos abusos. Ele, porém, fornece também meios para que os reconheçam, definindo claramente o seu verdadeiro caráter e afastando de si toda a solidariedade com aqueles que viriam a explorá-lo ou desviá-lo de seu fim exclusivamente moral, para transformá-lo em meio de vida, em instrumento de adivinhação ou de investigações fúteis. Desde que o Espiritismo ele traça os limites de que se encerra, define o que pode não dizer ou fazer, o que está ou não em suas atribuições. O que aceita é o que repudia. Toda a falta recai daqueles que não dão o trabalho de se estudar. Julgam pelas aparências e que, tendo encontrado saltimbancos, adornando-se sob o nome de espíritas, para chamar a concorrência, dizem com cavidades: eis o que é o Espiritismo. Aqui ele faz um ressalvo interessantíssimo,
Porque as pessoas, quando não têm o conhecimento, e tem outras que se utilizam do nome espiritismo ou das suas práticas, né, que nós vemos muito, e começam a ganhar dinheiro em cima disso, as pessoas vão dizer que isso tudo é espiritismo. Por quê? Porque falta o conhecimento. Falta conhecimento. Tanto que na sexta-feira, na nossa live sobre o passe, o Marco falava de algumas práticas estranhas que está rondando nesses tempos de pandemia, relacionados ao passe, que as pessoas acham legal, acham normal. Por quê? Porque não tem o conhecimento para poder distingui-los. É aonde às vezes acaba entrando na vibe. Mas se a gente tivesse um conhecimento de causa, a gente com certeza ia questionar. Mas isso não ocorre, ok? Vamos continuar? Kardec vai falar o seguinte para nós ainda. Sobre quem, em definitiva, cairá o ridículo? Será que o saltimbanco que usa do seu ofício? Ou será sobre o espiritismo, cuja doutrina escrita desmente tais asserções? Ou antes, sobre os críticos que falam, ou que não sabem, ou cientemente alterarem a sua verdade? Aí a gente vai acompanhar junto agora no texto, na íntegra aí com vocês agora na tela, aqueles que atribuem ao espiritismo o que é contrário à sua mesma ciência, fazem-no por ignorância ou por má intenção. No primeiro caso, há a leviandade, no segundo, a má fé. E neste último caso, eles se colocam à disposição do historiador que, no interesse de sustentar um partido ou uma opinião, alterasse os fatos históricos. Quando usa desses meios, o partido fica desacreditado e não consegue o seu fim. Olha só que interessante ele falando dessa analogia do pessoal da história, que muitos alteram os dados históricos para validar sua opinião, o seu modo de pensar, e o que a gente não pode colaborar com isso. A gente tem que conhecer para poder argumentar sobre tais coisas a fim de que chegue no seu normal, ou seja, das obras fundamentais, confrontar com ela e mostrar o caminho a seguir, ok? Ele vai agora, já terminando a resposta, ele vai falar: notai bem, cavalheiro, que não pretendo que a crítica deva necessariamente aprovar nossa ideia. Mesmo depois de haver estudado, não nos revoltamos de forma alguma contra os que não pensam como nós. O que é evidente para nós pode não ser para vós outros. Cada qual julga as coisas debaixo de certo ponto de vista, do que o fato mais positivo, nem todos tiram as mesmas consequências. Se um pintor, por exemplo, pintar em seu quadro um cavalo branco, não faltará quem diga que essa cor faz aí um mau efeito, que a cor negra conviria mais, e nisto não se comete erro. Cometer-se-á, porém, vendo que o cavalo é branco, afirmar que é negro, o que faz a maioria dos nossos adversários. Aqui é fantástico que ele falou isso. O problema não é você falar que ele tem que ter uma cor diferente, é ele ser no branco, você afirmar que ele é negro. Então, e é isso que faz aquelas pessoas que não conhecem. Em resumo, vai dizer Kardec, Senhor, todos têm completa liberdade de aprovar ou censurar os princípios do Espiritismo, de deduzir deles as consequências boas ou más que se lhe prover. Porém, a consciência impõe ao crítico a obrigação de não dizer o contrário do que ele sabe que, ora, para isso, a primeira condição, não falar do que não conhece. É o que a gente sempre vem batendo na tecla, que a crítica ela só é válida quando nós temos o conhecimento do que nós estamos
criticando. E é isso que Kardec vai deixar aqui nesse último parágrafo. A primeira condição, não falar do que não conhece. Eu acho que se todos nós tivéssemos essa consciência, ok? Muito melhoraria, ok? Aqui agora, vamos fechar essa pergunta-resposta. Vamos estender um pouco mais agora sobre essa questão do charlatanismo. É uma coisa interessante isso aí, ao qual o crítico coloca para Kardec, e Kardec muito bem rebate essa questão. Charlatanismo, se a gente for ver, a grosso modo, é a prática daquele cara que é um charlatão. Então, charlatão é aquele que utiliza da boa-fé de alguém, aquele que geralmente, fingindo atributos e qualidades que não possui, olha só, que não possui, para obter dessas pessoas que ele está, né, interagindo, quaisquer vantagens, ganhos ou lucros, tá? Na verdade, ele é um impostor, tá? Isso era próprio da época de Kardec ou não? O que vocês acham? Isso era próprio da época de Kardec somente? Só veio isso com o Espiritismo? Não. Isso já veio muito antes de Cristo, tá? E a gente vê aos montes hoje. Não é pouco, não, tá? Independente da época, a gente pode se perguntar, né, por que isso ocorre? Por que isso, né, se faz até hoje? Por que tem pessoas que são vítimas, né, entre aspas, desses charlatães? Estamos relacionando isso com o Espiritismo, tá? Dentro do contexto espírita. Kardec ele vai relatar, para aqueles que quiserem depois, né, ir mais a fundo, na revista de 1867, ele vai falar aí sobre isso, nas variedades de retratos físicos dos espíritas. Inexplicável necessidade do impossível, né, ele vai colocar. Kardec, no começo, ele fala de uma nova classe, que se refere de fato de um crítico não haver cobrado ou não ganhado nada. Então, olha só. É por isso que ele fala, então isso é uma classe singular que vai mudar até o nome da classe. Por quê? Porque o crítico fala que ele não recebeu nada por isso, né? Então, como tudo pode vir de exploração, né, nada estranho, né, explorar também os espíritos. Isso é fato. Isso vai estar lá nos Médiuns Interesseiros, livro dos Médiuns, número 28. Vai estar lá, Médiuns Interesseiros. Por outro lado, também ele vai dizer, na segunda parte do livro dos Médiuns, no item 306, que quando isso acontece, o médium liga-se a espíritos inferiores, por associação de ideia, ou mistifica traindo a boa-fé dos outros, ou até engana, tornando-se um charlatão e prestidigitador. Então, olha só, isso é uma coisa que desde a sua época era muito comum utilizando a mediunidade. Não só na época dele, até antes também tinha. E a gente vê bastante disso hoje. Então, ele vai também falar na revista de 1867 que é triste nós confessarmos para o observador consciencioso ver o charlatanismo cínico insinuar sua atividade pérfida em causas que deveriam ser respeitadas. Então, aqui agora eu queria fazer uma interação com perguntas com vocês, para a gente saber o que vocês acham. Ele falou que o cara não cobrou nada, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá? Mas eu queria fazer uma pergunta para você, uma pergunta muito interessante, mas eu gostaria que todos, né, trocassem ideia, colocasse a sua opinião de fato, não tivesse medo, deixa a coisa fluir. Eu quero perguntar para vocês: o que leva certos médiums a partir para o charlatanismo, na sua opinião? Estou com vocês aqui no chat.
Olha, o Fábio falou no chat, eu estou aqui agora vendo, que o Kardec ele não pensava nem um pouco em prosélito. Claro, pelo contrário, Fábio, ele queria qualidade, ele não queria quantidade. E é isso que a gente tem que ver hoje no movimento. Por isso que eu falei sobre a questão, Fábio, da superficialidade. A gente, no meu ver, não importa mais adeptos, mas que esses adeptos que já tem fossem um pouco mais profundo, que pegasse as obras fundamentais e realmente mergulhasse um pouco mais em Kardec, a fim de melhorar a qualidade de todos, ok? Então, o que leva certos médios a partir para o charlatanismo? Então, vamos lá. O Fábio, orgulho. A Luísa, vaidade. Quem mais? Quem mais pode nos ajudar? Vamos lá. Sai aí do anonimato, gente. Vamos colaborar aí. Coloca a sua opinião pra gente, é importante. Vamos curtir também, vamos divulgar, vamos compartilhar. Não esquece de dar aquela curtidinha pra nós aí não, hein? Carminda falou uma coisa muito legal. Ganância. Quem mais pode nos ajudar? Alice, vaidade. O Zanin, egoísmo, ganância. Muito bem, Zanin. Quem mais? Quem mais pode nos ajudar? Vamos participar aí, gente. Deixa a timidez de lado aí. O Wagner Furlan, dinheiro, vaidade, orgulho. Muito bem. O Marcos, orgulho, a vaidade. Muito bem, Marcos. Alguém mais? Vamos lá, vamos participar, pessoas. É legal essa interação. Essa interação nos ajuda a conduzir o próximo estudo. Quem mais pode nos ajudar? Alguém mais? A Célia, mal assistido, orgulho. Então vamos lá. Uma outra coisa que eu quero que vocês atente. Obrigado pelas respostas, tá? É isso mesmo. Vamos interagindo. Eu acho que assim a gente vai junto caminhando, ok? Uma coisa que a gente tem que levar em consideração, Kardec fala que todo charlatão ele tem um certo interesse. Tanto que ele fala que no caso quando ele pergunta e o crítico fala que não ganhou nada, então ele fala, uma classe é singular, vai mudar até o nome da classe. Porque ele sempre remete o charlatão a ganho. Tá? Sempre recebemos em troca alguma coisa. Tá? E eu queria, isso é óbvio, senão eles não iam fazer de graça, né? Claro, isso aí, ele não tenha, né? Vamos lá, a Cristina fala sobre a vaidade, que leva o médium a cair na tentação. Muito bem, o Cris. A Eva Nedir, penso que tudo isso junto, vaidade, ganância, legal. A Joelma, que eles não conseguem serem exclusivos nos centros e resolvem atender sozinho também. Maria Clara, falta de respeito com as pessoas. Muito bem. Então agora eu vou lançar uma outra pergunta, tá? Para vocês. Vou lançar aqui nessa questão ainda relacionando sobre o charlatanismo. Olha lá. Kardec nos fala que o charlatão ele sempre está recebendo algo em troca. No caso, seria somente em dinheiro? Pensa nisso. Porque tem muita gente que não recebe dinheiro, mas não deixa de ser uma troca, não deixa de alimentar essa questão que vocês mesmos nos disseram da vaidade, do orgulho, né, do interesse próprio, da falta de respeito e tudo mais. O que vocês acham a respeito disso?
Muito bem, Rosana, é isso mesmo. Olha, o Zanin falou uma coisa muito interessante. Não, além de dinheiro, favores, conquistas de poder perante outras pessoas. Muito interessante, Zanin. Obrigado pela tua resposta, viu? Muito, muito bom. Célia também fala sobre o próprio reconhecimento no centro. A Joelma, favores também visam a lucrar em tudo. Então note que quando a gente fala de charlatão, né, a gente troca de favores, como diz a Cris, tá? Para se beneficiar em alguma coisa. Então quando a gente fala em charlatão, a gente não fala só em dinheiro, a gente não fala só em ganho direto em espécie. Mas olha lá, ó, como diz o Fábio, nem sempre é dinheiro. Muitas vezes é influência, é o que desejam, ou presentes, ou e tudo mais. Às vezes, diz a Evanedir, que só para serem idolatrados, alimentando o seu ego. Perfeito. Alice, não, além do dinheiro, favores. Também, Alice, muito bom mesmo. É isso aí. Vamos lá, pessoal. Ó, muito legal. Gostei mais dessa segunda participação. A pessoa ficou mais solta agora, está soltando mais o verbo, tá? Então eu gostaria de provocar um pouco mais vocês com uma outra reflexão sobre esse próprio, sobre essas duas questões primeira. Então eu vou lançar uma terceira agora para que a gente possa refletir um pouco mais a respeito disso, ok? Ter muitas vezes poder. A Carmina, isso, Carmina, tem mais poder com as pessoas. Legal também. Legal, legal mesmo, tá? Então aqui agora eu vou provocar um pouquinho mais vocês, tá? A gente já está encerrando já o programa. Vamos lá. Quero todos, hein, participando aí. Como os espíritos, vamos aqui, espíritos que estão trabalhando com esse médium, tá? Recebem esse ato de especular com ele? Na sua opinião, como que eles recebem isso? Vamos lá, tô com vocês. Não é difícil não, pensa um pouco mais aí. Vamos lá. A Joelma nos fala o seguinte, que na maioria das vezes deixam de acompanhar os médiums e só aproximando
quando ter deixado o erro. Tá. Fábio, ele fala o seguinte: depende dos espíritos. Os de boa intenção se afastam. Os que têm afinidade com esses atos ficam satisfeitos. Muito bem, penso da mesma maneira. Carminda, com o espírito superior ficam satisfeitos. Perfeito, Carminda, é isso mesmo. Zanin, os espíritos recebem como abuso, sem respeito, leviandade. Zanin, entendi, tá? Entendi. Mas vamos lá. Vamos observar. Vamos supor, tá? Vamos para a prática, Zanin, para você entender. Vamos supor que eu sou um espírito desencarnado que trabalho com você aí em Taquaritinga. Só que eu sou um espírito inferior, eu gosto das paixões, eu gosto do vício, e tem pessoas procurando você para especular você sobre questões fúteis aí para você ganhar um trocado aí a respeito. Você acha que eu vou achar que isso é um desrespeito? Você acha que eu vou achar que isso é uma leviandade ou não? O que você acha, Zanin? A Rosana, a Célia fala que os espíritos bons se comprazem, o médio fica assistido pelos espíritos maus, no caso. Rosana Ramin, que os espíritos bons ficam longe, mas geralmente tem mesma vibração. A Cristina, quanto mais o médio cai em tentação, começa a fazer coisas que eles gostam, como beber e etc. Muito bem. A Dani, ego. Muito bem, Dani. Os espíritos bons se afastam, os brincalhões continuam brincando. Furlan, é isso mesmo, cara. É isso aí mesmo. A Lu fala que os espíritos elevados com desconfiança e reticentes se afastam. Muito bem, é isso mesmo. Zanin, você entendeu a colocação, como que é? Vai depender. Os bons espíritos, vocês podem ter certeza disso, eles não se comprazem com tal situação. Isso é fato. Isso é fato. Eles vão se afastar e vai dar brecha para quem? Para quem gosta disso, que são os espíritos inferiores, os espíritos que se comprazem com isso. Esses espíritos que se comprazem vão estar junto do médium, trocando com ele sobre isso. Porque lembra que a afinidade de pensamento é o que vai se ligar, essa sintonia. Então, Zanin, reflete sobre isso. Ok? Espero que você tenha... Ah, tá, eu entendi sim, Zanin. Mas eu quero que você tenha essas duas visões, tá? O Marcos Ávila nos fala que os espíritos se comprazem com esse tipo de situação, sentem prazeres, certamente haverá entre eles um vínculo que resultará mais tarde em obsessão. Marcos, perfeito, é por aí mesmo, tá? Muito bom mesmo. Como diz a Evanedir, ficam com o médium se achando importante. Isso, Alice, acho que não se sentem bem com essas atitudes, sendo que de índoles boas. Os de baixas continuam, com certeza. Tá? A Roberta Matos vão se alimentar cada vez mais nessa situação. E é por aí mesmo, tá? É por aí mesmo. As coisas acontecem sim. Feito? Pessoas, chegamos ao fim. Quero agradecer de coração, tá? Não esquece de curtir, não esquece de se inscrever no canal, de dar aquele curtizinho lá, também de dar o curtir e de compartilhar. Tá? Eu quero agradecer de coração a todos que dispensaram um tempinho nessa tarde para estar aqui conosco, tá? Eu não sei o que problema que deu no Face, depois eu vou ver mais tarde a respeito disso. Lembrando que, já vou avisar aqui de antemão, segunda-feira nós teremos uma live com a deusa Samu sobre luto, perda de entes queridos. Segunda-feira, 21h05, na página A Lei de Paula Espiritismo Kardec. Confirmado, viu, pessoas? Confirmado, falei com ela, tudo certíssimo. Na quarta, nós vamos ter o Alexandre Fontes da Fonseca, meu grande amigo Ale. Ele vai estar comigo. E o tema, deixa eu pegar o tema aqui.
O tema é que nós chegamos a um consenso. Prática não estranhas no centro espírita. Práticas não estranhas no centro espírita. Esse vai ser o tema da nossa live da quarta, também 21h05, ok? A da sexta ainda eu não fechei, mas eu vou avisar vocês durante a semana, tá? Quero agradecer de coração cada um de vocês e eu gostaria de convidar vocês para a gente fazer uma prece, uma prece para a gente fechar, né? Esse encontro maravilhoso aí que foi hoje, ok? Então vamos lá? Senhor Deus, graças vos dou por mais um encontro nessa tarde de estudos e de reflexões. Quero te agradecer imensamente pela oportunidade de trabalho que nos concedeste e pela companhia desses amigos que de diversas partes do Brasil e do mundo nos assistiram ao vivo e que vão nos assistir posteriormente, que eles possam receber e compartilhar desse momento de bênção. Agradeço aos bons espíritos que aqui estiveram conosco, nos auxiliando e tornando possível mais um encontro. E que durante a semana nós possamos estar sintonizados com ele, para que a semana, apesar dos percalços, possam fluir de uma maneira agradável, calma e serena. Que onde quer que você esteja, você receba agora essa atmosfera de leve. Gratidão a todos, que Deus possa abençoar cada um de vocês, onde quer que vocês estejam nos seus lares, e que não se esqueça, por maior que seja a nossa dificuldade, os bons espíritos sempre estarão conosco. Basta nós nos comunicarmos